bom dia mesmo, Pastor Silvio aqui. Eu te desejo aí um domingo maravilhoso. Que bom estar aqui na Escola Bíblica Dominical, poder participar disso aqui que é muito importante para o nosso crescimento espiritual, né? De ministério, enfim, que Deus possa abençoar a sua casa, né? Você que tem deixado aí aos domingos, a gente está entrando aí no seu lar, nós estamos no mês de férias, não estamos tendo culto aos domingos pela manhã, mas à noite você possa vir com muita alegria, com muito regozijo aí no seu coração, às 18 horas. Estou falando aqui do nosso culto, fazendo aquela propaganda para que você possa vir com muita alegria no seu coração, ok? Reforçando no mês agora de julho, mês de férias, não temos o nosso culto pela manhã, mas temos um grande e maravilhoso culto de adoração, celebração ao nosso Deus, hoje às 18 horas, ok? Que Deus possa te abençoar. Como de praxe aqui, a gente sempre, de início, a gente faz uma oração, ok? Você pode aí fechar os seus olhos juntamente comigo? Senhor Deus, Deus maravilhoso, nós te agradecemos nessa manhã por mais um dia, Senhor, mais uma oportunidade que temos de poder viver essa vida que o Senhor nos presenteou, é dádiva do Senhor. Muito obrigado também, Senhor, pela nossa salvação. Salvação essa que nos trouxe vida, nos trouxe uma expectativa, uma esperança, Senhor, para que um dia a gente possa encontrar com o Senhor e ser uma única e só igreja, a igreja que o Senhor comprou e remiu pelo seu santo sangue. Ó Deus, a salvação que vem do Senhor. Hosana nas alturas ao Deus, ao Filho de Davi, que nos trouxe essa paz. Paz essa que excede todo entendimento. Muito obrigado, Senhor, por entrar no nosso coração e fazer dele morada. Peço ao Senhor que traga luz sobre tudo que nós falaremos aqui nesta manhã, para que possa ser de conhecimento, agregar ao conhecimento de nossos irmãos espalhados por toda essa terra. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, nós vamos falar nesta manhã sobre Jesus, isso mesmo, nós falaremos sobre Jesus. Jesus é muito bom falar sobre ele, porque tem muita coisa boa para falar de Jesus, tem muita coisa interessante para falar do seu ministério, e para isso nós vamos estar usando aqui de alguns textos, né, que Deus possa estar abençoando e abrindo aí a sua mente em relação a Jesus. Olha, eu não vou estar falando aqui de todo o ministério de Jesus, eu vou estar falando de algo muito importante, que foi ali o esqueleto, né, de toda a sua trajetória, mas nos momentos finais da sua vida aqui na Terra como ser humano. Para isso eu vou estar pegando uma colinha aqui, que a gente preparou, né, e a gente vai estar lendo alguns textos, ok? Vamos lá. Jesus Cristo maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, ele é muito bom. Nós vamos falar hoje sobre a entrada de Jesus lá em Jerusalém, a crucificação e a ressurreição. Claro, se der tempo. Se a gente ver aqui que não vai dar tempo, a gente vai estar passando isso aqui para outras videoaulas, ok? Essa, sem dúvida, é a parte do evangelho de maior relevância e significado para o cristianismo e para a igreja. Para isso tudo que vamos estudar tenha acontecido, primeiro vem. O que vem primeiro? O nascimento espiritual e terreno de Cristo, o batismo e a apresentação como cordeiro por João Batista, e o chamado e o recrutamento dos discípulos e os milagres. Então, para que tudo que a gente vai falar aqui, a entrada em Jerusalém, a crucificação e a ressurreição de Cristo, primeiro Jesus nasce de uma maneira maravilhosa e espiritual, a gente sabe muito bem disso, lá através de Maria e o seu esposo aceitando daquela forma, que não foi fácil, ok? Depois Jesus chama os discípulos de uma maneira também muito maravilhosa, os discípulos ali o seguem, Jesus começa a garimpar e ter seguidores. Ele é apresentado por João Batista, ele é batizado por João Batista, a gente sabe de toda aquela história ali que ele vai para o deserto e ali ele é tentado por Satanás, né? E ele recruta esses discípulos e nessas andanças de Jesus ali, ele faz muitos milagres. É como se Jesus estivesse num projeto para alcançar seguidores. Então Jesus, ele entende ali o seu chamado, o seu ministério, ele vai para Caná da Galileia, faz ali o primeiro milagre, transformando a água em vinho, né, num casamento. Ele cura ali a sogra de Pedro e começa a fazer muitos milagres, chama ali todos os discípulos.
numa ideia em que Jesus começa a andar pela periferia para que ele possa ganhar notoriedade, né? Ele vai fazendo milagres, vai fazendo sinais, ele vai ganhando fama, vai ganhando seguidores, multiplica os pães, faz várias coisas, né? Ao ponto que em algum determinado momento ele mesmo pergunta, olha como é que era a ideia de Jesus, ele queria saber o momento certo, perguntou para os discípulos, porque ele sabia que no escondidinho ali, cochichando e tal, os discípulos falavam, será que é esse mesmo Messias? Será que nós estamos fazendo a coisa certa? Largamos os nossos esposos, largamos as nossas casas, né? Enfim, ele pergunta para eles, quem os homens dizem que eu sou? E nisso, os discípulos respondem o que o povo estava respondendo, né? Alguns chamam você de Jeremias, alguns chamam você de Elias, alguns dos profetas. E vocês? Quem vocês acham que eu sou? Aí Pedro faz aquela declaração, né? Uma declaração muito famosa, e fala que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? A fama dele percorre toda a região, também por causa dos milagres e de como ele falava. Não só por causa dos milagres, né? Porque em algum determinado texto fala assim, os judeus pedem os milagres, os sinais, e os gregos pedem sabedoria. Então o judeu ele era confrontado sempre com os sinais. Se tem sinais, eles levavam aqueles sinais ali para o Sinédrio, né? E por isso que você vê tantos milagres, o Sinédrio interferindo, né? E ali eles levantavam as evidências para saber se aquilo ali era de Deus ou não, porque era muito pertinente quando alguma coisa era blasfêmia ou não, tá? E essas pessoas eram condenadas. Mas também como Jesus falava, como Jesus ele conversava com o povo, para uma instrução que o povo tinha para aquela época. Jesus falava, e alguns textos vão falar assim, ninguém falou com tamanha autoridade como Jesus falava. Para que no momento certo e oportuno, voltasse o seu foco para os dias de cumprimento de toda a lei e os profetas, ou seja, tudo que estava escrito a seu respeito. Então Jesus, ele de uma forma, vamos dizer assim, ele já entendia o que ia ser do ministério, ele já sabia o que poderia acontecer, ele sabia sim do seu chamado, ele já sabia, né, de tudo que estava escrito a seu respeito. Por mais que as pessoas ali não sabiam, ele sabia sim, de detalhe por detalhe, que estava escrito a seu respeito. Ele andou pela periferia fazendo os milagres, os sinais, para que no momento certo e oportuno ele pudesse mudar o seu foco para Jerusalém e de uma maneira também diferente, ele entrasse em Jerusalém e ali pudesse acontecer realmente a sua crucificação. E você vai se surpreender com toda essa trama, né? Você que gosta de uma trama, gosta de assistir uma série e tal, essa trama aqui foi escrita pelo próprio dedo de Deus, ok? Porque é depois que ele volta ao ministério para Jerusalém, onde fica o centro capital, né? O centro capital e religioso, é onde ele encontraria mais objeções, pois envolvia poder e política. Enquanto Jesus estava andando nas cidades e fazendo milagres e sinais, tudo ok, é só mais um que sempre, né, a gente vai ver, até o Gamaliel, há um tempo atrás teve aí o Teudas, né, teve o Bar Jesus e tinha aí mais de 400 seguidores. E acabou dando em nada. Se esse ministério aí com os discípulos, aí eu já estou falando de Atos, for verdadeiro, vocês vão se achar lutando contra Deus. Então não tem jeito, o Gamaliel ele falou como uma pessoa usada por Deus. Se está falando de coisas espirituais e coisas de Deus, não tem como parar isso. E hoje nós estamos aqui, eu e você aí do outro lado, e isso é fruto, isso é uma colheita daquilo que Jesus plantou, e realmente ele é o Messias. Mas Jesus, sabendo que ele deveria morrer, né, ele vai agora lá para Colmeia, lá para o ninho da jararaca mesmo. E onde que era? O centro comercial, espiritual e político, Jerusalém. É lá que o bicho pega. Então ele vai e encontra objeções, pois envolvia poder e política. A gente sabe muito bem hoje como é que é a política, ninguém quer perder o poder, os partidos que foram, né, delimitados aí nos dias de hoje, a gente sabe que
indiferente de quem está representando o partido hoje, vamos falar de política, né, do presidente, por exemplo, aliás, da eleição que está vindo agora para presidente, indiferente de quem está representando o partido, aquela pessoa militante, ativista que quer defender o partido, está defendendo a pessoa, não nem quer saber, de repente, muitas vezes, o que aquela pessoa defende, enfim, está lá alguém representando, ele está ali quase que adorando aquela pessoa. E é ali que Cristo aciona o cronômetro para a sua crucificação. Bastou Jesus voltar ao seu ministério e começar a falar com os discípulos, olha, o Filho do Homem tem que ir padecer na mão dos sacerdotes, dos mestres da lei, para morrer e ressuscitar no terceiro dia. Mas parece que aquilo entrava no ouvido, saía no outro, eles não entendiam. O Pedro falou, né, a gente sabe disso, não é o que eu quero me ater, mas Jesus, se eu precisar morrer com o Senhor, eu vou morrer. Aí Jesus volta para ele e fala assim, olha, hoje mesmo você vai me negar 3 vezes, não é assim? Jesus é como se Jesus soubesse que ao entrar em Jerusalém não tivesse mais como voltar para uma nova sequência. Ele esteve em Jerusalém por alguns momentos? Esteve, mas dessa forma que ele entrou, a gente vai falar com mais detalhes aqui, ele sabia que não teria mais volta, porque ele começou a perturbar, né, a política, o poder naquele momento. E é um fato para ir para Jerusalém no momento da Páscoa, que lembra que ele até pede, olha, vai lá na casa de um rapaz, ele sabe já que eu estou indo para lá, e nos dias da Páscoa ele vai e leva os seus discípulos, né, e reparte ali a Páscoa. Por que Jesus vai logo no dia da Páscoa, no momento da Páscoa? Porque toda a Páscoa judaica do Velho Testamento vai se transformar na Páscoa cristã. Vai ter uma significativa aqui, né? Uma significância agora de toda aquela Páscoa que a gente entende do Velho Testamento, né? Quando houve ali a última praga no Egito, né? Que vem o anjo da morte, passa pelas casas, mas aquela casa que os judeus, os hebreus, mataram um cordeiro, né? E pegaram o sangue e passaram nos umbrais das portas e das janelas, o anjo da morte passou, viu e foi embora. Ou seja, houve um sacrifício de um cordeiro para que não houvesse morte para o povo de Deus. E foi a partir daí, até então, que Moisés também começa pelo sacerdócio, né? E daí até Jesus dividir ali o véu do templo, tinha que entrar um sacerdote e ir lá e sacrificar um cordeiro pelo pecado de todo o povo, né? Trouxe esse significado depois da Páscoa ali no Egito. E Jesus vem mudando isso agora para essa nova Páscoa aqui. Olha, eu vou entrar aí, vai ter uma confusão, eu vou fazer um reboliço nos alicerces espirituais, mas também da lei, que quando ele morre é rasgado o véu de cima a baixo, né? E não de baixo para cima, para que todos aqueles pudessem entrar. Todas as pessoas, não só os judeus, mas nós também que fomos enxertados com ele ali, sendo gentios, né? Ok, o fato dele ir para Jerusalém na Páscoa tem um significado extraordinário, porque toda a Páscoa judaica se transforma agora na Páscoa cristã. É nessa época que estava vindo muitos peregrinos para a cidade santa. Nesse tempo Jesus tinha uma grande comitiva. Lembra que eu falei que ele foi andando ali como um bom mineiro, né, comendo pelas beiradas, atraindo seguidores, né, para que de uma forma arquitetada agora ele entra em Jerusalém trazendo uma comitiva, e tinham pessoas do outro lado também esperando, e tinha pessoas mais adiante que seriam os saduceus, aquelas pessoas que não se misturavam, os fariseus e a política, também vendo Jesus como ele estava entrando. Nesse tempo Jesus tinha uma grande comitiva, e tudo isso foi proposital, para causar barulho esse que incomodaria os altos escalões. Jesus entrou em Jerusalém de uma forma proposital, causando barulho. Ele não entrou como aquela pessoa que entra numa sala, não quer ser percebido. Entra, senta lá no cantinho, lá no fundinho, e de repente sai antes da reunião acabar sem ninguém perceber, ou poucos percebendo. Não. Ele entrou de uma forma proposital, querendo sim fazer barulho. Mas, ao mesmo tempo, ele entra em Jerusalém, é sobre isso que nós vamos falar aqui agora,
né, mais detalhado sobre essa entrada, pois ela não é como todos imaginavam. A entrada de Jesus em Jerusalém não foi como todos imaginavam, né? Por quê? Pois não é como todos imaginavam. Pois Jesus pede aos discípulos que lhe arrumem um jumento. Gente, se nós estamos falando aqui de um rei, né? E os discípulos imaginavam também, peraí, Jesus está comendo pelas beiradas aqui, para quando ele entrar em Jerusalém vai mudar todas as coisas, né? Vem aí o seu Salvador, a Sião, vai mudar todas as coisas. Nem os discípulos mesmos estavam conseguindo entender. Vá lá e traga um jumento para mim. É nessa entrada que as pessoas que vinham com ele e as que estavam lá pegam os ramos e começam a dizer: Hosana ao filho de Davi. Normalmente uma comitiva romana vinha montada em grandes e belos cavalos. É aí que ele começa, né, a trazer sobre as pessoas uma confusão. Peraí, se a gente está esperando um rei, se a gente está esperando, né, uma pessoa que pode mudar aí a nossa história, como é que esse camarada quer entrar aí com um jumento? Não faz sentido, não faz sentido. E ao mesmo tempo que Jesus inverte a lógica de como um rei deveria entrar, alegre-se muito, está lá em Zacarias 9:9, ó, tá desse jeito: alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você justo e vitorioso, humilde e montado num jumentinho, cria de jumento, está lá em Zacarias 9:9, ok? Aí você percebe depois que o Messias que entraria montado num jumento, e Jesus sabia disso, né? Cumprindo o Salmo 118. Lá no Salmo 18 diga: bendito o que vem em nome do Senhor. E aquelas pessoas, quando Jesus estava entrando, pegando os ramos ali, não estavam falando aquilo, é como se tivesse jogado um tapete para ele ali também, né? E as pessoas não entendiam, mas Jesus estava cumprindo o que estava escrito lá em Zacarias 9:9. Aí quando alguns dos fariseus percebeu que o povo estava reconhecendo Jesus como Messias, falaram isso daqui, ó, ok? Lá em Lucas 19:39 a 40. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, repreende os seus discípulos. Eu digo a vocês, respondeu ele, se eles calarem, as pedras clamarão. As pessoas perceberam que Jesus estava entrando em Jerusalém, alguns mais letrados, peraí, ele está entrando com uma entrada de Messias. E isso não é legal, porque esse aí que a gente está vendo, que é filho de Maria, é filho de José, não estão entre nós os seus irmãos, Tiago, José, não é isso? Peraí, o pai dele não é carpinteiro, ele está fazendo isso é uma blasfêmia. Ele está entrando aí como entrada de Messias. As pessoas que eram mais letradas, isso começou a incomodar. Jesus já entra em Jerusalém no foco ali religioso, político, e começou a incomodar. Ele estava entrando de uma maneira humilde. Ele estava entrando do jeito que as profecias diziam que ele deveria entrar. Daí os fariseus mais letrados incomodaram, né, o que eu acabei de falar. E isso causou um alvoroço, porque as pessoas que entendiam mais as escrituras entenderam que ele estava fazendo uma entrada de Messias. A princípio, seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele. Eles foram feitas. Está lá em João 12:16. Tá? 12:16. Os discípulos que andavam com ele não conseguiram entender. E também, claro, sacerdotes do Império Romano não entenderam. Peraí, Jesus está entrando aqui, né, de uma forma triunfal. Quem que é esse que está entrando numa jumenta, né, num jumento, filho de jumentinho, e as pessoas dizendo glória a Deus ao filho de Davi, rei Davi? Esse trem não está suando bem. Isso aí não vai casar com a política. Será que alguém está vindo aí para roubar o nosso poder? Parecia uma cegueira, as pessoas não estavam conseguindo enxergar. Exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. É como uma pessoa que dissesse hoje: se eu voltar no tempo, eu vou investir nas ações da Apple, porque eu vejo que deu certo. Steve Jobs era um gênio, mas na época ninguém quis investir dinheiro. Hoje é fácil perceber a grandeza, mas na época poucos viam, ok? É mais ou menos assim. Tá? Hoje a gente tem a Bíblia completa, revelada, a gente entende que estava escrito ali e cumprindo o que estava em Zacarias 9:9, e a gente vê aí que depois que Jesus é glorificado, ressuscitou, os discípulos entenderam tudo que estava escrito sobre ele, mas naquele momento
as pessoas não entenderam. Gente, a gente está falando de algo que a palavra ali de toda a arquitetura se cumpriu, mas a gente tem um relance, tem escrito o que vai acontecer lá em Apocalipse. E eu declaro para vocês, com todas as letras, quando estiver acontecendo, muitas pessoas não vão conseguir enxergar que já estava escrito. É fácil a gente falar agora das pessoas que estavam vendo aquilo ali acontecer, Jesus entrando ali com o jumento, né? E será que esse pessoal, será que ninguém está entendendo? Está escrito, né? É Jesus, é o Messias, né? E mataram esse Messias. Mas eu te digo também que vai acontecer conosco, quando estiver acontecendo aí com o Apocalipse, né? Vamos lá, vamos dar sequência aqui. Porque Jesus queria entrar com um jumento, isso não acontece, né? Vamos lá, desde o dia que você se converteu... ok, olha que bacana isso aqui. Isso não acontece com você hoje? Desde o dia que você se converteu e passou a ter contato com a Bíblia, lembra lá do dia que você se converteu? Você levantou a mão, foi lá na frente, alguém orou por você. Aí veio aquele primeiro amor, agora te deram uma Bíblia de presente, aí você começou a ler a Bíblia, ler os Evangelhos, ler o Velho Testamento, aí que você se confundiu todo mesmo. A não ser que você já entrou no seminário ali, gostou do negócio e começou a clarear. Mas mesmo assim, estando você no seminário, textos que você lia há 10, 15, 20 anos atrás, hoje você tem uma ciência, uma clareza maior que foi... trazendo luz, Deus vai trazendo luz a esses textos para você. Textos que você tinha dificuldade de entender, hoje eles estão muito mais claros para você. E olha que temos muito mais recursos do que aquelas pessoas que estavam vendo Jesus entrar naquele dia, ok? Nós vamos falar agora como Jesus ele entra, né? Ele entra na periferia ali da cidade, né? Porque o templo estava lá no meio, é mais ou menos como uma cidade pequena hoje, né? Você entra na cidade, tem um portal da cidade, quando você chega tem ali uma igreja, um templo, uma praça, e não foi diferente nesse tempo aqui. Jesus entra, ele é recebido, né? Com todas aquelas mãos levantadas, ramos, pessoas gritando hosana, mas ele se dirige, né? Montado ali no jumento, até o templo esse que era ali o bololô da confusão, né? E Jesus queria sim criar alvoroço. E o que ele faz quando ele entra no templo? Ele entra no templo e faz ali, né, o que para muitos foi um escândalo. Ele entra, vê ali todas aquelas pessoas que estavam ali com as suas mesas de câmbio, vendendo pombas, virou um comércio, realmente virou um comércio. As pessoas, de uma forma relaxada, não conseguiam entender ali o que estava acontecendo, deixa a vida me levar, né? Mas as pessoas que vinham de fora, por tradição, tinham que vir trazer ali os seus sacrifícios, né, para o templo. Aquelas pessoas que estavam ali ao alpendre do templo, viu nisso um comércio. Opa, se a galera vem, né, de repente nas cidades onde eles moram hoje não tem os determinados bichos, animais para que, né, eles possam comprar, né, ou criar mesmo, né, não tem ali uma dinâmica, não tem ali uma logística para estar criando. Opa, já vou deixar tudo prático. E começa, não é isso? A gente vende praticidade hoje. Aquela pessoa que consegue vender mais praticidade é a pessoa que vence hoje no comércio. Então, aquelas pessoas que vinham de outra cidade, vinham e compravam ali o seu sacrifício ali na porta do templo mesmo, resolvia, como se fosse uma romaria, né? E resolvia os seus problemas. Jesus entra no templo e conserta ali, quebra tudo, faz um alvoroço. E ele, com esse alvoroço, ele causa náusea, né, nos mestres da lei, ao ponto que as pessoas falam assim: com qual autoridade ele faz essas coisas? Com que autoridade Jesus faz essa coisa? Deixa eu dar uma clareada aqui na minha câmera, que ela deu uma escurecida. Ok. E Jesus ali vai e purifica o templo. Ok? Então Jesus sabia muito bem o que ele estava fazendo. Ele vai ali para o ninho mesmo da jararaca, não é isso? E sabendo que ali estava, né, toda a concentração religiosa, política e de poder, né? Ele vai de uma forma proposital em Jerusalém. Ele entra, imagina, eu entro num lugar onde eu vejo que está tudo errado e chego ali e coloco algumas coisas, né, nos seus devidos lugares, e ainda falo coisas
que ferem, bate bem ali, bem na ferida, no calo daquelas pessoas, né? E de quem? Dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes, né? Daquele reinado ali, daquela época de Caifás, ao ponto que ele fala assim, olha, vocês transformaram da minha casa, né? A casa de Deus, que é chamada casa de oração, em um covil de ladrões. Gente, eu queria falar aqui mais, né, sobre a entrada também, mas também falar sobre a morte e a ressurreição, mas já estamos chegando aqui no final, né, dos nossos 30 minutos. Para não ser cansativo, a gente vai deixar para as próximas aulas, ok? Vão ter outros professores aqui falando de outros assuntos, mas eu vou dar sequência nesse assunto, tá? A entrada de Jesus, a gente acabou de falar aqui um pouquinho mais detalhado, a gente pode fazer um resumo na próxima aula, né, para a gente dar sequência, mas também a morte de Jesus como foi, né? Tudo se cumprindo, a gente pegando textos aqui para montar esse quebra-cabeça, para depois a gente entender a ressurreição, todo esse esqueleto maravilhoso que culminou, né, que foi um fator comum para que eu e você hoje estivéssemos, né, salvos, para que um dia a gente possa entrar no céu. É maravilhoso esse quebra-cabeça, essa dinâmica, essa trama toda que Deus fez para que pudesse trazer a salvação para mim e para você e entrasse na sua casa. Que Deus possa abençoar o seu lar. Muito obrigado até aqui por esses minutos que nós ficamos aqui juntos. Eu queria fazer uma oração agora para a gente terminar, né? E que você possa ser abençoado agora no seu almoço aí com a sua família e pudesse hoje mesmo, tá? Ir para a igreja com muito júbilo, com muita alegria, às 18 horas, trazendo na sua boca, nos seus lábios, muito louvor, muita adoração, trazendo o seu dízimo, a sua oferta e podendo ser participante ali no altar, em toda a nossa liturgia de culto. Que Deus possa te abençoar. Vamos fechar os nossos olhos, Senhor Deus e nosso Pai, te agradecemos, ó Deus, por essa rica oportunidade que tivemos aqui, né? Sim, nesse momento, Senhor, nesses minutos que estivemos aqui para aprender um pouco mais sobre o seu ministério, sobre tudo isso que o Senhor veio aqui na terra fazer por nós. Te agradecemos porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor fez de tudo de uma maneira pensada, de uma maneira ali bem arquitetada para que o seu evangelho pudesse acontecer. Muito obrigado pelo dia que o Senhor resolveu descer aí da sua glória, desfazer de tudo isso e vir aqui e morrer a nossa morte e trazer sobre a terra, sobre os gentios, sobre os judeus, sobre gregos, sobre troianos, a salvação. Salvação essa que um dia vai levar a gente a encontrar com o Senhor nos ares e ali nos céus nós tornaremos um só povo, uma só nação, todas as línguas, tribos e nações reunidas num só povo, numa só igreja, a igreja do Senhor. Meu querido, fique com Deus, que Deus possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus.